E nesta aula nós vamos falar sobre caminhos neurais. Você conhece os caminhos neurais? Sabe o que são caminhos neurais? Bom, se não sabe, assiste até o final que você vai entender. Caminhos neurais são essa estrutura cerebral, a estrutura formada por neurônios, por neurotransmissores. Se você observar direitinho, existem alguns caminhos, existem algumas construções aí nesta imagem. Estas construções são fundamentos de informações que foram implantadas em nossa mente, em nosso cérebro. Isso aí realmente é uma estrutura física que é formada no cérebro, tá? Se você observar aí, tem alguns pontos brilhantes aí que são as sinapses e você já assistiu isso na aula de neurociência. Caso não tenha assistido ainda, volte lá na aula de neurociência e você vai entender como funcionam os neurônios, o funcionamento do cérebro e vai ficar tudo bem entendível aí para você, tá bom? Deixa eu passar aqui o slide e falar um pouquinho sobre os caminhos neurais. Nosso sistema nervoso comunica informações por todo o nosso corpo por meio de vias neurais, que são as conexões formadas entre os neurônios. Quando pensamos em algo pela primeira vez, o cérebro identifica um padrão e atribui um significado a ele. Quando pensamos na mesma coisa novamente, as mesmas vias neurais se conectam e produzem informações através de energia, criando os caminhos neurais. Bom, vamos lá. O que é um caminho neural? Eu vou falar de uma forma lúdica aqui para que você entenda bem. Mas o caminho neural é quando nós adquirimos informações e essas informações elas se tornam reais em nossa mente. Crença, eu vou falar sobre crenças. As nossas crenças são caminhos neurais bem fortalecidos. São informações que nós tivemos durante toda uma vida ou durante um acontecimento. E essas informações se tornaram reais, são crenças para nós. Tanto podem ser crenças limitantes, como crenças também fortalecedoras. Eu vou dar um exemplo. O exemplo da espiritualidade, da religiosidade, da religião em si. Né? Cada um tem a sua crença relativa a isso. E essa crença foi formada através de informações na vida daquela pessoa. Muito provavelmente, desde o início da vida dela, ela ouça falar sobre aquela cultura religiosa e a pessoa tenha formado crenças sobre aquela religião específica. E raramente ela vai desestruturar essa crença nessa religião, porque foram formados caminhos neurais a respeito daquilo que ela acredita. Eu vou explicar, como eu falei, de uma forma bem lúdica, para que não fique sombra de dúvidas para vocês. Mas já para entrar para o slide, a parte do slide aqui, eu quero que você entenda o caminho neural como um caminho, literalmente, como uma passagem. As informações que são repetidas várias e várias vezes, elas se tornam caminhos em nossa mente. E é criada essa estrutura que eu mostrei para você aqui, deixa eu voltar aqui, essa estrutura aqui que é chamada de caminho neural, tá? Então, eu vou explicar para você aqui de uma forma bem lúdica, que você vai entender direitinho como é que funciona. Vamos imaginar que ao nascermos, a nossa mente é como se fosse esse campo verde, né? Um campo com bastante grama, algumas árvores ao redor e não tem muita informação. As informações aí elas ainda não existem de uma forma contundente. Mas ao passar dos anos, através de informações que são implantadas em nossa mente, inclusive eu falo em uma aula aí sobre os programadores mentais, tá? E você vai entender, mas os programadores mentais são nossos pais, professores e tal, eu não vou dar spoiler, muito spoiler aqui agora não, porque você vai assistir na aula aí, caso você não tenha assistido ainda essa aula, sobre os programadores mentais em nossa vida. Mas realmente são programadores mentais, são pessoas que nos ensinam, trazem muitas informações, eventos que acontecem na nossa vida, que se tornam informações na nossa mente. E a nossa mente, eu vou ilustrar ela como esse pasto aí verdejante, né, gramado, e informações começam a ser trazidas para a nossa mente. Consecutivamente, essas informações começam agora a mudar a paisagem da nossa mente, mudar as nossas crenças e as nossas informações em relação a isso. Observa aí que aquela paisagem que não tinha nenhum caminho, a partir de agora ela já começa a criar uma estrutura de caminho. Deixa eu colocar aqui, olha, começa sendo criada uma estrutura de caminho. Imagina aí, existem algumas avenidas, eu já estou com quase 50 anos, né? Pertinho dos 50 aqui. Não parece por conta da minha cutis, mas eu estou 47 anos. E então eu já tenho uma caminhada já. E eu me lembro de algumas avenidas aqui na minha cidade
que quando eu era criança, essas avenidas, algumas nem existiam. Existem muitos lugares na minha cidade que não existiam, eram fazendas. E hoje existe uma estrutura. O anel viário da minha cidade, eu conheço a cidade antes de existir o anel viário, era tudo fazenda. E eu me lembro muito bem das fazendas que compunham a região aqui. E depois eu me lembro quando começaram a abrir a estrada para fazer o anel viário, enfim. Eu me lembro de toda a construção disso, de quando eu era criança para cá. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu me lembro de vários lugares na minha cidade, em outros lugares que eu conheci, que não existia uma estrada. Era pasto, era mato, tudo mato. Né? Tem a frase que o pessoal fala assim, quando eu cheguei isso aqui era tudo mato. É exatamente isso. Era tudo mato. Mas, de repente, pessoas começam a transitar por ali, né? Vou voltar aqui o slide. Pessoas começam a transitar, o que era apenas uma pastagem se torna agora um caminho de pedestres. Isso são as informações que são trazidas à nossa mente. As informações começam a ser trazidas à nossa mente e começam a ser criado um caminho ali de estrutura na nossa mente. E esse caminho é chamado caminho neural. As informações continuam, deixa eu puxar o slide aqui, as informações continuam a ser implantadas em nossa mente, as nossas experiências de vida, nossas experiências no colégio, com a família, e esse caminho onde passavam apenas pedestres, ele começa agora mudando mais uma vez a paisagem, e agora esse caminho ele começa a ficar mais largo, esse caminho agora ele começa a perder aquela vegetação. Isso é a estrutura neural sendo criada na nossa mente. Começa mudando a paisagem, as nossas crenças começam a ser mudadas, as informações que nós tínhamos. Observa só, crianças, né, até uma certa idade, a gente não conversa certas coisas com elas. Na parte de sexualidade, a gente priva muito as crianças até certa. Eu não estou falando aqui. Cada um tem seu conceito em relação a que idade ele vai falar sobre sexualidade com uma criança, com um adolescente, com um jovem. Mas elas são privadas de informações. Enquanto a mente dela está sendo privada de certas informações, eu não estou falando só sobre a sexualidade em si, que é um tabu na realidade, né, que a nossa sociedade tem, mas eu estou falando sobre informações de uma forma sobre dinheiro, sobre finanças, sobre, enfim. Muitas informações são privadas durante um tempo da nossa vida, mas depois nós começamos a ter acesso. Uma vez que nós começamos a ter acesso a essas informações, a nossa mentalidade vai mudando, as nossas crenças vão mudando, e esses caminhos neurais, eles não voltam mais a ser como antes. Eles não voltam mais àquela pastagem que existia anteriormente, ela não volta a ser mais pastagem, ela vai sendo construído esse caminho. E aí nós vamos perdendo a característica dos pensamentos que nós tínhamos quando criança, quando adolescentes, quando jovens. Toda essa construção vai formando o nosso caráter, vai formando a nossa personalidade, a nossa essência, a nossa conduta durante toda uma vida. E principalmente as nossas crenças, tá? Deixa eu voltar aqui. As nossas crenças começam a mudar acerca de tudo. E aquele lugar que era um pasto se tornou um caminho e agora começou a se tornar uma estrada de chão, em algum momento, informações mais fortes e serão ali implantadas. E é como se essa estrada começasse agora a ter um tráfego ali muito maior e muito mais intenso. E aquilo ali não vai ser desfeito nunca mais. Muito provavelmente não seja desfeito nunca mais. Existem algumas formas de se desfazer uma crença. Existe o pirâmide das níveis neurológicos de aprendizado e mudança, que inclusive eu tenho essa aula gravada, e você vai entender como nós fazemos para mudar uma crença de uma pessoa, né? Como mudar a nossa própria crença. Mas não é isso que eu estou falando agora. Eu estou falando que esses caminhos neurais são formados, essas crenças são formadas ao longo dos anos. E esse lugar que era anteriormente uma pastagem limpa, sem estradas, começa agora a ter um caminho, as pessoas começam a passar, ela começa a ser alargada para que tenha um fluxo maior, um trânsito maior, e começa agora a ser realmente uma estrada, nunca mais voltará a ser a mesma. Em algum momento da vida, essa estrada estará completamente consolidada, a relevância destas informações na mente da gente raramente serão mudadas. Olha só que nessa imagem, aquele lugar que era um pasto se tornou um pequeno caminho, depois uma estrada de chão, hoje é uma via onde as informações vão e vêm. Se você observe bem nessa imagem que eu estou mostrando agora, eu vou mostrar novamente aí, que ali é um caminho neural, né? Simboliza um caminho neural, essa estrada, e ali são as informações indo e voltando, indo e voltando. Então, assim, jamais ela voltará a ser a mesma de antes. E
esses carros, vamos dizer assim, que são nossas crenças. Cada carro desse é uma crença, é uma informação que nós obtivemos aí durante toda uma vida. Agora, olha só o que é que acontece quando essas crenças, esses caminhos neurais são tão fortalecidos ao ponto de que eles não voltem mais a ser como antes. Olha só o que é que acontece na paisagem agora da nossa mente, ou seja, o que é que acontece com as nossas informações agora? Elas se tornam uma grande metrópole. Aquilo que a gente não acreditava, a gente passa a acreditar. Aquelas informações que nós não tínhamos, nós passamos a ter. E a nossa mente cria uma grande estrutura de conhecimento, uma grande estrutura de experiências que nós vivemos durante toda aquela vida e consolidam quem nós somos. Essa ilustração, como esse curso é um curso muito lúdico, né? A hipnose é algo muito lúdica, essa forma lúdica de apresentar os caminhos neurais serve para que a gente possa entender que através de pequenas informações que nós implantamos no nosso dia a dia após dia, e podem ser inclusive informações falsas, podem ser informações que não fazem o menor sentido, e isso pode trazer crenças terríveis para as nossas vidas. Crenças que não são reais, mas na nossa mente é real. E se torna essa metrópole. Vamos dizer que essa metrópole aqui seja a metrópole do medo. Vamos dizer que essa metrópole seja a metrópole da insegurança. Vamos dizer que essa metrópole seja aquela metrópole de quando a mãe falava: ah, esse menino não vai servir para nada, e ele acreditou nisso. Ah, esse menino não vai dar em nada, ele acreditou nisso. E aí essas crenças se tornaram essa grande metrópole e ele não consegue mais desfazer as palavras que foram lançadas para ele. E essas informações que são chamadas de caminhos neurais, essas crenças, elas raramente vão ser desfeitas. Por isso, a hipnose é tão eficaz para a mudança dessas crenças, porque elas não vão ser desfeitas de qualquer forma, né? Elas não serão desfeitas facilmente. Então, há uma necessidade muito grande de entendermos como é construído, como são construídas as informações na nossa mente, as nossas crenças, como é construído esse caminho neural em nossa mente, para que a gente possa, quando necessário, a gente criar um novo trajeto. Eu vou voltar aqui para a estrutura aqui dos caminhos neurais. Deixa eu puxar aqui, estou voltando aqui o slide, tá? Pronto, eu vou abrir para você aqui. Observe que nesse slide aí, existem vias bem mais... caminhos aí que são bem mais fortalecidos, né? E outros mais estreitos, mais finos, né? Observe que tem vários. Estruturas mais fortalecidas e estruturas menos fortalecidas. Essas estruturas mais fortalecidas são justamente as estruturas onde aquela informação foi bem contundente, sempre falando sobre a mesma coisa. Dinheiro, eu vou falar aqui algo que muita gente já ouviu falar e muito falado dentro em crenças religiosas. Dinheiro é a raiz de todo mal, o dinheiro não traz felicidade e tal. A pessoa começa a acreditar que o dinheiro eu não estou pregando crença nenhuma aqui não, tá? Mas a pessoa começa a acreditar que o dinheiro é problema. Que se ele tiver dinheiro, ele vai ter problema. Então ele começa a se abster do dinheiro, das soluções que ele poderia ter para alcançar uma vida financeira plena. Bem, você entendeu. Os caminhos neurais são informações implantadas em nossa mente dia após dia que se tornam crenças e muitas vezes crenças limitantes em nossas vidas. O bom é quando se tornam crenças fortalecedoras e nós trabalhamos justamente nisso, para transformar crenças limitantes em crenças fortalecedoras na vida das pessoas. Por isso, tantas pessoas me procuram no meu consultório para poder tratar essas crenças limitantes e transformá-las em crenças fortalecedoras. Esses são os caminhos neurais, tá? Os caminhos neurais são formados dessa forma, fui bem redundante aqui agora, né? Os caminhos neurais são formados assim, melhorou, e de uma forma muito lúdica, eu acredito que você entendeu muito bem como são formados os caminhos neurais. São informações implantadas na nossa mente durante toda uma vida que se tornam isso um grande emaranhado de estrutura que se torna aquela grande metrópole, se torna aquela grande passagem e raramente ela vai voltar a ser um pasto novamente, porque as informações foram muitas e durante muito tempo. Tá certo? Bom, esta é a aula sobre caminhos neurais. Te espero na próxima aula.